Para quem já fez a disciplina, pode ser que seja muito básico, mas essa era a ideia mesmo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente está falando de um tecido, né? E esse tecido, então, ele vai ser formado por células. E quando a gente fala de tecido nervoso, nós vamos pensar em duas células, os neurônios e as células da glia. Então, aqui é uma imagem de um neurônio típico, que vai ser uma célula, né, em que a gente tem um corpo celular com os prolongamentos, que podem ser os dendritos e o axônio. Lembrando que esse axônio é um prolongamento único e que é por ele onde vai passar um impulso nervoso, para que essa informação seja levada adiante ao longo dos circuitos neurais. E esses dendritos que formam a copa, né, dessa árvore, ou seja, que forma toda essa ramificação e partindo do corpo celular, é por onde chegam os impulsos nervosos que estão vindo de outras células. Então, tudo que a gente pensar, seja para que o movimento aconteça, então, para eu pegar um copo de água e levar até a boca, para eu tirar a mão de uma chapa quente numa resposta reflexa, para minha bexiga contrair e eu conseguir ter o reflexo de micção. Então, pensando em movimento, mas da mesma forma, pensando em sensibilidade, eu conseguir sentir que eu estou segurando um celular, para eu conseguir sentir os diferentes estímulos, né? Interpretar os diferentes estímulos do meio, estímulos visuais, auditivos, térmicos, ou seja, qualquer coisa de sensibilidade. Não só que me permite interagir com o meio externo, mas inclusive estímulos sensoriais que vêm das nossas vísceras, né? Aquela bexiga que está enchendo, como é que está a pressão do sangue na parede ali das artérias, com qualquer tipo de informação sensorial. E aí, deixando isso um pouco mais complexo, qualquer coisa que a gente pensar em funções cognitivas, pensamento, atenção, planejamento de futuro, emoções, ou seja, para qualquer uma dessas coisas acontecer, eu preciso exatamente dessa informação percorrendo ao longo dos circuitos neurais. E essa informação ela vai ser transmitida ao longo dos neurônios, que é a célula responsável então por essa transmissão do impulso nervoso. E aí a gente então começa a entender, né, um pouco esse funcionamento, como que nós somos capazes de fazer tantas coisas, e isso é possível justamente por conta de toda essa comunicação, de todo esse impulso que vai acontecer ao longo desses circuitos. E para esses circuitos funcionarem de forma que a informação vai passando de uma célula para outra, eu preciso ter comunicações entre essas células. E aí, essas comunicações, elas podem ser tanto comunicações que são grudadinhas, uma célula na outra, que aí são as sinapses elétricas, em que essas informações podem ser bidirecionais, o que acontece numa célula imediatamente vai acontecer na outra e vice-versa. Mas o que é mais comum aqui, que a gente sempre chama muita atenção, nessas comunicações envolvem um, um mensageiro químico, né, um neurotransmissor. Então, a informação vai vir para um neurônio, vai chegar nesse terminal axônico, todo aquele potencial de ação vai fazer com que essas vesículas se fundam na membrana desse neurônio. Esse neurotransmissor, então, vai ser liberado, vai se ligar aos receptores, a esses receptores que estão no segundo neurônio. Então, aqui eu estou falando de um neurônio pré-sináptico, um neurônio pós-sináptico. E aí, então, esse neurotransmissor se ligando aos receptores pós-sinápticos, do neurônio pós-sináptico, vai determinar uma mudança no potencial de membrana desse segundo neurônio. Essa mudança do potencial de membrana pode ser no sentido dele ficar mais negativo, né, hiperpolarizado e difícil de disparar um potencial de ação.
Isso vai acontecer quando o somatório dessas informações vão determinar a liberação e aí de neurotransmissores que vão ser neurotransmissores inibitórios, por exemplo, GABA, ou essas informações elas vão liberar neurotransmissores excitatórios que na hora que se ligam a esse receptor, a esses receptores pós-sinápticos, na verdade agora eu vou ter a despolarização desse segundo neurônio. E aí a informação, então, ela pode atingir um limiar e a partir daí disparar um novo potencial de ação nesse segundo neurônio e assim a informação vai percorrendo. Então, isso aqui é a ideia-chave, né, de como que essas informações elas vão percorrer ao longo dos circuitos. E aí a gente poderia ficar aqui horas só para falar desses neurônios. Então, a gente tem neurônios que nós podemos classificá-los quanto ao número de prolongamentos, a gente pode falar dos neurônios quanto à função que eles exercem, a gente pode falar dos neurônios quanto ao tipo de neurotransmissor que ele libera. Então, aqui, por exemplo, uma imagem clássica de um neurônio multipolar, ou seja, um neurônio que ele tem vários prolongamentos. Então, eu estou vendo vários dendritos partindo do corpo e o axônio. Eu posso falar de um neurônio pseudonipolar, que é um neurônio em que ele vai ter do corpo celular um único prolongamento que se bifurca, e esse neurônio é um neurônio especificamente sensitivo, em que ele está lá na periferia para captar estímulos sensoriais que vêm da periferia e trazer isso para dentro, por exemplo, da medula espinhal. Eu posso ter um neurônio bipolar, que a partir do corpo celular partem dois prolongamentos, como, por exemplo, nas células olfatórias, que são os neurônios que vão captar os estímulos de odor e levar isso lá para dentro do encéfalo. Então, é uma das formas de classificação desses neurônios, quanto ao número de prolongamentos. Quanto à função, eu posso falar, por exemplo, que é um neurônio motor, ou seja, para eu fazer um movimento, e aí, se eu estiver pensando em movimento voluntário, essa informação vai vir do meu córtex cerebral até chegar lá no músculo. Aqueles neurônios que estão envolvidos ali naquela, né, que fazem parte daquela via, são neurônios motores, porque eles vão determinar a realização, né, de um movimento. Se eu estiver pensando agora, peguei em alguma coisa e essa informação sensorial vai chegar no meu córtex para eu processar aquele estímulo de tato, de dor, de temperatura, aquele conjunto de neurônios que estão presentes naquela via para levar aquela informação são neurônios sensoriais. E eu tenho neurônios que estão associando vários outros neurônios, inclusive integrando, né, neurônios motores e sensitivos para permitir, por exemplo, respostas reflexas, como acontece, por exemplo, na medula espinhal. Então, essa é uma outra forma de classificação, que é quanto à função. Uma outra forma de classificação que a gente usa muito é falar quanto ao tipo de neurotransmissor. Então, se ele é um neurônio que produz e o seu principal neurotransmissor é dopamina, vai ser um neurônio dopaminérgico. Serotonina, serotoninérgico. Glutamato, glutamatérgico. E assim vai. Então, quando eu viro e falo, por exemplo, o lóbulo cerúleus, que é um núcleo localizado lá na ponte do tronco encefálico, ele é um núcleo formado por neurônios noradrenérgicos, essa é a ideia que eu tenho que ter. Então, são neurônios que produzem noradrenalina, e essa noradrenalina é a característica bioquímica ali daquele neurônio que vai fazer seus efeitos. Quando eu viro e falo a substância negra é formada por neurônios dopaminérgicos, que inclusive é a área afetada na doença de Parkinson, né, a fisiopatologia clássica aí da doença. Então, são neurônios que vão produzir e liberar dopamina, e essa dopamina vai ser liberada para fazer efeito, né, em outras regiões. Então, são formas de falar da mesma célula. Eu só estou contando uma historinha diferente, dependendo de qual, né, qual que é a forma que eu estou olhando, como que eu estou olhando para essa célula. Então, se a gente for detalhar, né, esse neurônio, a gente poderia aqui descrever várias características muito específicas dessa célula, né? Então, a presença desses prolongamentos,
dos dendritos, e aí, inclusive, ao longo dos dendritos, várias espículas dendríticas que aumentam mais ainda essa superfície de contato, para permitir que muitas sinapses sejam feitas. Para quem está acompanhando lá no Instagram, deve ter visto alguma coisa, né, alguns dos posts falando a quantidade de sinapses que são formadas nos primeiros meses da gestação até os primeiros anos, 2 anos de vida, é algo surreal. Isso tudo para permitir que esses 86 bilhões de neurônios consigam formar mais do que trilhões, até 4 trilhões de sinapses. E essas espículas dendríticas, elas têm esse papel fundamental de ampliar mais ainda essa superfície de contato. Entre outras coisas, porque elas também estão envolvidas ali, o formato delas, a presença dos canais ali nas espículas, isso inclusive é importante para mecanismos de aprendizagem. Uma outra, né, característica muito peculiar, que aí naquele terminal do axônio, a gente tem o terminal, né, axônico com as várias vesículas sinápticas, com os neurotransmissores, que são esses mensageiros químicos que vão ser liberados na fenda sináptica para daí se ligar aos receptores da outra célula. Então, tem várias características muito específicas, né, quando a gente vai estudar de forma mais aprofundada esse tecido nervoso. Mas, assim, de forma muito resumida, o papel principal, então, dessa célula é permitir, né, é a geração do impulso nervoso. E aí, como eu tinha comentado, é só por conta disso que a gente consegue fazer tantas coisas. E aí, por onde que vai, né, esse impulso? Como é que é essa ideia do impulso nervoso ao longo dos circuitos neurais? O que a gente tem que pensar é que essa informação do impulso nervoso, ela vai viajar ao longo dos axônios. Então, tudo que a gente está vendo aqui são imagens de DTI, que é um tipo de exame em que a gente tem avaliação exatamente das fibras, né, que são esses axônios, e em sua maioria aqui são neurônios mielinizados, que aí é quando a gente tem um revestimento desse axônio, no caso do sistema nervoso central, pelos oligodendrócitos, mas então a gente consegue visualizar, né, que tem vias, fibras que estão indo de um lado para o outro, conectando regiões dentro do mesmo hemisfério, conectando regiões do cérebro com as partes mais inferiores, como por exemplo aqui. Então eu preciso de axônios o tempo todo para permitir a conversa dentro do mesmo hemisfério, para permitir a conversa entre os hemisférios cerebrais, para permitir que informações cheguem no córtex cerebral e permitir que esse córtex cerebral mande informações para baixo. Então, por exemplo, eu vou atravessar uma rua, a informação visual é processada no lobo occipital, mas a tomada de decisão de que eu posso atravessar é no meu córtex pré-frontal. E o planejamento motor e execução do meu movimento é no lobo frontal, só que um pouco atrás do meu córtex pré-frontal. Isso tudo só vai acontecer porque eu tenho conexão entre essas áreas. E essa conexão se dá exatamente ao longo desses axônios, e aí formando essas fibras, nesse caso aqui, intrahemisféricas, né? Que estão dentro do mesmo hemisfério cerebral. Se eu pegar um outro exemplo, alguém chega para mim, fala comigo alguma coisa e pede para eu levantar o braço esquerdo. O processamento de linguagem, ele é predominantemente controlado pelo meu hemisfério cerebral esquerdo. Mas para eu levantar o braço esquerdo, eu dependo do meu hemisfério cerebral direito. Como é que vai acontecer essa conversa? Né? Como que aquela ordem que eu processei, que veio por um estímulo, né, que foi auditivo, e aí eu tenho que ter o processamento disso. Como é que eu vou conversar com a área motora do outro lado para daí eu mandar executar esse movimento? Eu tenho que ter fibras, né, que estão ali atravessando, comunicando os dois hemisférios. Então, as fibras interhemisféricas. E aí, para essa informação sair daqui e chegar lá na medula para daí eu movimentar o braço,
eu tenho que ter fibras de projeção. São fibras que, né, o corpo do neurônio está lá em cima, mas a fibra dele está se projetando para áreas mais inferiores. Então, o tempo todo, essas conversas vão acontecendo justamente por conta dessas conexões, por conta desses axônios. E aí, é algo assim, muito impressionante. Se a gente for pegar todos esses axônios mielinizados dentro do nosso sistema nervoso central, isso dá aproximadamente 150 mil a 180 mil quilômetros de axônios. Isso é praticamente 4 voltas no planeta Terra. É algo que a gente às vezes para pensar, isso não pode ser verdade, mas tem vários artigos que trazem esses números. Não são, até falo que são os números surreais aí da neuroanatomia. Pra vocês terem uma ideia, a grandeza, né, que é esse tecido nervoso. E aí, para integrar esse tecido nervoso, para contribuir com várias outras funções e permitir o bom funcionamento dos neurônios, nós temos uma série de outras células que são as células da glia. Então, aqui, por exemplo, a gente está vendo, né, os astrócitos. Então, lá no sistema nervoso central, a gente então vai falar dos astrócitos, da micróglia, dos oligodendrócitos e das células ependimárias. Então, aqui, por exemplo, a gente tem, né, uma ilustração dos astrócitos, que tem várias funções, sustentação estrutural, eles formam esses pés vasculares, isso é importante para o processo de nutrição dos neurônios, eles ajudam na formação da barreira hematoencefálica para controlar o que entra, né, para o tecido nervoso, entra e sai ali nesse tecido nervoso, ele vai meio que englobar ali as sinapses químicas para permitir que aqueles neurotransmissores façam efeito ali localmente, eles recaptam neurotransmissores, então eles têm várias funções extremamente importantes. São envolvidos também importantes em respostas de controle, né, de inflamação. A micróglia, as micróglias, né, elas são células ali que vão ser o lixeirinho do nosso sistema nervoso central, elas fagocitam, né, resíduos metabólicos, debris celulares, e aí ela é extremamente importante no controle, né, do parênquima ali do tecido nervoso. E aí essas células da micróglia, quando elas ficam hipoativas ou hiperativas, elas inclusive estão muito associadas, né? Essas mudanças estão muito associadas com doenças neurodegenerativas. Então, cada vez mais essas células têm sido estudadas, né? Muito estudadas, elas são extremamente importantes. As células ependimárias, que são as células que, como se eu estivesse pensando em fazer o reboco da minha casa, né? Essas células ependimárias, elas funcionam como o reboco dos ventrículos, onde tem líquor. E aí elas, inclusive, participam ali da formação do líquor, que vai, né? Que é o líquido que está ali dentro dos ventrículos, e uma função muito importante é o amortecimento de impacto, né? Dentro ali para o próprio sistema nervoso. E as células que formam a bainha de mielina, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de um oligodendrócito, que é a célula do sistema nervoso central. Então, uma única célula é capaz de participar da formação da bainha de mielina de vários axônios. E aqui embaixo, o exemplo de uma célula de Chivan, que é uma célula já do sistema nervoso periférico. Imagina como se fosse um rocambole, né? O axônio, ele é o recheio, e a célula de Chivan é um rocambole que enrosca nesse axônio, e aí isso forma um isolante elétrico, que é o que a gente chama de bainha de mielina, e vai fazer com que a velocidade de condução nervosa ao longo desses circuitos seja mais rápida. É muito comum a gente escutar aí de algumas doenças em que eu tenho prejuízo exatamente desse revestimento. No caso da esclerose múltipla, que é no sistema nervoso central, e da síndrome de Guillain-Barré, que é no sistema nervoso periférico. Então, essa é a primeira ideia para daí a gente pensar um pouquinho agora na macroscopia. Então, eu entendendo que esse tecido nervoso ele é formado por neurônios e células da glia, que esses neurônios, né, eles vão ter o corpo celular com seus prolongamentos, a disposição dessas células vai determinar colorações diferentes
no meu tecido nervoso. Então, regiões mais escuras, que é o que a gente chama então de substância cinzenta, são regiões onde eu tenho predominantemente os corpos desses neurônios. Obviamente que os dendritos estão ali, né, fazendo conexão ali, a ramificação do corpo, e o axônio está saindo, mas e tem as células da glia também, mas o que predomina ali são os corpos. Já quando eu falo da substância branca, então, que é essa parte mais clara, eu agora tenho predominantemente os axônios mielinizados. E da mesma forma também tenho células da glia. Então, é, essa disposição em substância cinzenta e substância branca, ela é determinada justamente pela presença, né, mais importante aí, ou de corpos ou de fibras. E aí existe uma certa diferença dessa distribuição. Quando eu pego, isso aqui é um corte coronal, então imagina, né, minha cabeça aqui, eu fizesse vários cortes aqui no meu encéfalo. Então, isso é um corte coronal. E aí, tanto no cérebro quanto no cerebelo, essa disposição ela é da seguinte forma: a substância cinzenta está por fora, formando uma camada fina, que é o que a gente chama de córtex cerebral ou córtex cerebelar, e a substância branca está para baixo desse córtex. E lá no meio dessa substância branca, eu tenho algumas regiões em que eu tenho acúmulos de corpos de neurônios, que a gente chama de núcleos. Se eu já pegar, por exemplo, o tronco encefálico e a medula, essa relação é inversa. Tanto no tronco encefálico quanto na medula, agora a substância branca está por fora e a substância cinzenta está por dentro. Então, aqui na mesma ideia do corte coronal, só que pegando um pouquinho mais para trás, e aí, além do cérebro, eu estou vendo o cerebelo também, a gente vê nitidamente essa disposição, né? Inclusive aqui a região do hipocampo. Então, eu estou vendo nitidamente aqui o córtex cerebral e o córtex cerebelar. E lá para dentro a substância branca. Aqui eu vejo um pedacinho da cabeça do meu caudado, que é um dos núcleos da base. Então, essa é a disposição no cérebro e no cerebelo. Quando eu vou para o tronco encefálico e para a medula, então aqui um corte, já é um corte transversal, então agora é nesse sentido. Eu vejo aqui no nível do mesencéfalo, eu vejo que eu tenho a substância branca mais externa e lá no meio eu tenho alguns núcleos de substância cinzenta, como por exemplo aqui a região da substância negra, que é onde eu tenho os neurônios dopaminérgicos, que são aqueles relacionados com a doença de Parkinson, por exemplo. Uma região aqui mais escura já não está tão visível, mas que é o que a gente chama de núcleo rubro, que é uma área que tem neurônios que estão envolvidos com o controle de movimentos mais distais das mãos. Se eu vou para a medula, e aqui né, a imagem de um modelo, mas para representar né, isso, eu também tenho né, essa substância cinzenta mais interna, que aí a gente vai falar de cornos, de colunas pelo próprio formato, e por fora a gente tem a substância branca, que a gente chama de funículos. E tem todo um sentido né, dessa disposição. Isso vem desde a origem ali, o desenvolvimento do sistema nervoso, nos primeiros, né, que começa já lá no primeiro mês da gestação, a forma como as células precursoras vão migrando, né, e as camadas que vão sendo formadas, mas tem todo um sentido quando a gente pensa na condução das informações, né? Na hora que eu penso, por exemplo, que a informação sensorial está subindo, ela vai subir e vai chegar no topo ali, que é o córtex cerebral, que é ali onde estão os neurônios que vão processar aquela informação sensitiva. Quando eu penso na informação descendo motora, esses neurônios motores estão ali no topo, no córtex, e daí as informações vão descendo pela substância branca até chegar em regiões ou do tronco encefálico, ou da medula, onde essa informação vai se comunicar com outro neurônio que está dentro dessas regiões, para daí a informação sair pelos nervos, para chegar, por exemplo, na musculatura da face, para eu conseguir fazer um movimento da mímica, para chegar na medula, para daí eu fazer um movimento com o braço. Tem todo um sentido aí na distribuição
dessa substância branca e cinzenta dentro do meu sistema nervoso. Até aí tudo bem, gente? Vocês estão escutando, tá tudo normal, né? Só para eu ter um feedback aqui. Ok, Beleza. normal. Obrigada, Alexandre. Então, assim, para a gente poder seguir com uma ideia, né? Como eu falei, bem uma ideia geral de quais são as estruturas que formam esse sistema nervoso. Então, aqui é uma imagem que a gente está vendo o encéfalo, a medula espinhal e os fios, né, os nervos periféricos que se comunicam com esse sistema nervoso central. Então, quando eu falo sistema nervoso, eu posso, da mesma forma que eu comentei lá de neurônios, neurônio é a célula, e aí eu posso pensar nesse neurônio do ponto de vista funcional, do ponto de vista neuroquímico, pelo tipo de neurotransmissor, do ponto de vista de número de prolongamentos. A mesma coisa quando eu falo do sistema nervoso, eu posso falar desse sistema nervoso quanto a segmentação, quanto a anatomia, a classificação anatômica, a classificação funcional. Então, eu também posso usar várias formas de classificação desse sistema nervoso. O que essa imagem aqui mostra de uma forma muito visível é que existe, né, uma classificação anatômica em que eu vou dividir esse sistema nervoso em um sistema nervoso central, que é tudo que isso que está localizado centralmente, protegido pela parte óssea, né, o encéfalo dentro do crânio e a medula dentro da coluna vertebral, e um sistema nervoso periférico, que é o que está para fora. E aí, lembrando que esse sistema nervoso central, o encéfalo e a medula, são estruturas ímpares. E lá do processo de origem do sistema nervoso vem do tubo neural. Já o que está na periferia, tudo está acontecendo aos pares, porque eu preciso inervar o braço direito, eu preciso inervar o braço esquerdo, eu preciso captar o estímulo da planta do meu pé direito, lá da planta do meu pé esquerdo. Então, tudo está acontecendo aos pares, né, bilateralmente. E essas estruturas do meu sistema nervoso periférico vão vir lá das cristas neurais, que são células que não se fundiram no tubo e percorrem bilateralmente ao longo do tubo, né? E aí, então, formando esse sistema nervoso periférico que está acontecendo aí dos dois lados. Então, existem várias formas de classificação, mas assim, as duas formas mais importantes para a gente pensar no sistema nervoso é essa classificação anatômica, que é essa divisão em central e periférico, e a classificação funcional, que é a divisão em sistema nervoso somático e visceral. Bom, então quando eu falo em classificação anatômica, que aí eu vou dividir o sistema nervoso em central e periférico, eu posso colocar alguns integrantes em cada uma dessas divisões. Então, o sistema nervoso periférico, como eu já falei, é esse que está para fora do meu arcabouço ósseo, que vieram lá das cristas neurais, que vão percorrendo bilateralmente o tubo neural. E aí são os nervos periféricos, os gânglios e as terminações nervosas. O nervo é exatamente aquela ideia do fio, né? Que é o que vai conduzir a informação sensitiva para trazer essa informação sensitiva, seja de uma víscera, seja da minha pele, seja do meu músculo, para dentro do meu sistema nervoso central, e fios que vão levar as informações motoras para esses órgãos efetores, que aí pode ser o músculo estriado esquelético, que é o que vai permitir com que eu faça movimentos, por exemplo, do braço, o músculo estriado cardíaco, o músculo liso, né, da bexiga, por exemplo, as glândulas. Então, os nervos periféricos são esses fios que vão permitir. Então, ou são fios que estão trazendo informações sensitivas, e aí a gente fala que quando está vindo, entrando o meu sistema nervoso central com essas informações sensitivas, a gente usa o termo aferente, ou são fios que estão levando para fora essas informações motoras. E aí a gente fala que são as fibras eferentes, estão deixando o sistema nervoso central. Bom, existem alguns locais nessa periferia onde eu tenho um acúmulo de corpos de neurônios.
Da mesma forma que a gente falou que lá no meio da substância branca, no sistema nervoso central, tem alguns locais onde eu tenho acúmulo de corpos de neurônios, que são os núcleos. Aqui na periferia eu também tenho isso, só que a gente chama de gânglios. Então, aquele neurônio pseudonipolar que eu comentei lá atrás, por exemplo, se eu pensar que a minha cabeça é o gânglio sensitivo e os meus braços são os prolongamentos. O meu braço direito, por exemplo, é um prolongamento que está indo para a periferia, a terminação dele é o próprio receptor de dor. Esse é o prolongamento periférico. O corpo celular desse neurônio está dentro do gânglio sensitivo e o outro prolongamento é o que está chegando na medula espinhal, por exemplo, para trazer a informação de dor. Então, os gânglios sensitivos são os locais onde a gente tem esses corpos de neurônios, daqueles neurônios pseudonipolares, que estão trazendo essas informações sensitivas para dentro da medula ou para dentro do encéfalo, dependendo se essa informação está vindo pelos nervos espinhais ou se está vindo por alguns dos nervos cranianos. Mas eu também posso ter alguns gânglios motores, onde eu tenho corpos de neurônios que agora os axônios eles vão chegar em um órgão efetor. Só que nesse caso é só para víscera. Então, são gânglios viscerais, onde tem neurônio que vai inervar, por exemplo, o coração, a bexiga. Então, a gente pode falar que esses gânglios motores são gânglios viscerais, gânglios autonômicos. A gente não tem gânglio motor que vai para músculo estriado esquelético, músculo que forma, né, que permite o movimento do nosso corpo. E as terminações nervosas, que são aí o terceiro elemento, né, que integra esse sistema nervoso periférico, são os locais de especialização, ou são terminações nervosas sensitivas que vão captar os estímulos sensoriais, então, o que a gente chama de receptor. Então, pode ser um receptor para dor, para temperatura, para tato, para pressão, ou são terminações nervosas sensitivas, que é aquela região especializada do axônio, do terminal axônico, com a fibra do músculo. Então, uma terminação nervosa motora. Ou a glândula, de forma que aquele impulso nervoso, na hora que chega aqui, ele passe do neurônio para a fibra do músculo, para daí gerar uma contração. Então, para isso que servem essas terminações nervosas. Então, daqui para frente são algumas imagens só para a gente visualizar um pouquinho mais. Essa aqui é uma imagem típica de um nervo. Então, a gente está vendo aqui, deixa eu ver se eu consigo, Alexandre, aquele pointerzinho coloridinho. Deixa eu lembrar aqui. Não. Foi o mesmo problema. Aquela vez, você lembra? Custou aparecer para mim aqui a barrinha. Também não está aparecendo aqui para mim, não. Então, vamos lá. Vocês estão vendo meu cursor, não estão? Então, aqui, ó, a gente tem, bem característico, né? Uma imagem de um nervo periférico, um corte nesse nervo, em que a gente está vendo alguns revestimentos. Então, um revestimento mais externo aqui, que é o epineuro. Lá dentro, os vários fascículos, cada fascículo, né, rodeado por um revestimento que é o perineuro. E lá dentro, as fibras nervosas, que aí são revestidas por um outro tecido conjuntivo, que é o endoneuro. Isso aqui é o característico, né? Uma imagem característica aí de um neurônio, de um nervo. Então, os axônios, em sua maioria mielinizados, aqui, como a gente está falando de periferia, são as células Schwann, revestidos aqui pelo endoneuro, organizados em fascículos, que é revestido pelo perineuro, vários fascículos revestidos pelo epineuro, isso formando o meu tronco nervoso. Ok? Quando esses nervos se comunicam com a medula espinal, eles vão formar os nervos espinhais. Então, ao longo da medula espinhal, a gente tem 31 segmentos da medula espinhal. Eu tenho nervos espinais se comunicando com todos esses segmentos. Na verdade, quando eu pego aqui a ideia, né, de uma secção transversal aqui da medula,
a ideia do segmento é justamente a fatia aqui transversal da medula, onde as raízes que formam esse nervo estão se comunicando. E aí dá essa ideia de segmentação, por isso que a gente fala de segmentos medulares. Então, este nervo espinal, ele é formado por duas raízes. Uma raiz sensitiva, que é onde está o gânglio sensitivo, que é aquele neurônio pseudonipolar que eu comentei, e uma raiz motora, que é por onde estão vindo os axônios que vão inervar músculos, glândulas. E aí a junção disso é o meu nervo espinhal. Então, a gente fala que são nervos mistos, ou seja, eles vão levar funções tanto motoras quanto funções sensitivas. Quando eu vejo, né, que de um jeito mais, de uma forma mais ampliada, então eu vejo de uma forma bem característica, né, a formação desse nervo espinal. Aqui eu não vou ficar entrando em detalhes, mas então sendo formado aí por essas duas raízes. Então, estes nervos que depois vão se reorganizar para formar os plexos, por exemplo, o plexo braquial para inervar membro superior, o plexo lombosacral para inervar membro inferior, essas fibras, né? Então elas vão se organizar, ou elas estão chegando na medula aqui por uma raiz dorsal, e esse gânglio sensitivo está exatamente nessa raiz dorsal, ou essas fibras estão vindo aqui por essa raiz ventral, que aí é uma raiz motora. E aí a junção disso vai formar um nervo espinal. Então, aqui numa imagem real, né, de peças aí do nosso laboratório, a gente vê a medula, que estaria lá dentro do canal vertebral. Aqui a gente está vendo a dura mater, que é o folheto, a meninge mais externa, que vai revestir, né, externamente essa medula. Essas raízes, e aí quando essas raízes saem, né, da dura mater, elas vão dar origem, então, vão se juntar essas raízes para formar exatamente os nervos espinhais. Então, aqui numa outra imagem, né, com mais detalhes, a gente está vendo exatamente as raízes aqui, ó, raízes dorsais, raízes ventrais, e aí quando elas se juntam, né, elas estão atravessando aqui a dura mater, e aí lá para fora a gente vai ter a raiz do nervo espinhal, e aqui dentro, inclusive, está aquele gânglio sensitivo, que também é uma estrutura, né, da periferia. Isso aqui é sistema nervoso central, isso aqui já é sistema nervoso periférico, ok? E aí, aquilo que eu havia comentado, né? Quando esses nervos se reorganizam, eles vão dar origem aos plexos, como o plexo braquial e o plexo lombosacral, né? E na neuro é muito comum, né? Várias condições clínicas que vão levar ao comprometimento aí, né? A compressão desses nervos. Esses nervos espinhais, então, se comunicaram com a medula. Por isso, de nervos espinhais se comunicando com a medula espinhal. Quando esses nervos passam por forames do crânio e se comunicam com o encéfalo, a gente vai chamar de nervos cranianos. Então, aqui é uma imagem que representa, de uma forma bem interessante, esses nervos cranianos. E aí, enquanto a gente tem 31 pares de nervos espinhais, a gente tem 12 pares de nervos cranianos. Não vou entrar em detalhes, mas é só a gente pensar que todas as informações sensoriais da minha cabeça, olfato, visão, audição, equilíbrio, gustação, sensibilidade da face, vão ter nervos para isso. Toda a motricidade da minha face, mímica, movimento dos olhos, glândulas salivares, por exemplo, lacrimais, controle de pupila, movimento da língua, movimento da mastigação, tem que ter nervos para isso. E ainda eu tenho alguns nervos que controlam, inclusive, funções viscerais, que estão no meu tronco, no meu abdômen. O nervo vago é o exemplo disso. Então, o nervo vago ele é extremamente importante, porque ele traz várias informações sensoriais dessas vísceras e leva informações motoras para fazer o controle, que é o que a gente chama de parasimpático, que é uma função já, né, uma classificação aí funcional. E aí, inclusive, né, esse nevar cada vez mais a gente estuda dentro aí do contexto, né, do eixo intestino-cérebro, que é uma das coisas que é o que eu fui estudar no meu pós-doutorado agora recentemente. Então, aqui é a ideia, né, desses nervos cranianos
se comunicando aí com estruturas do encéfalo, e aí eles vão passar por forames no crânio, ok? Bom, os gânglios, como eu tinha comentado, então, são regiões onde a gente tem acúmulo de corpos de neurônios lá fora. Eu tenho tanto os gânglios sensitivos, nesse caso aqui, então, o gânglio sensitivo da raiz dorsal, quanto gânglios motores, que são gânglios viscerais. O neurônio que está aqui, ele vai mandar seu oxigênio para a víscera, ok? E aí, esses gânglios viscerais, como eu tinha comentado, é para essa, então, por exemplo, aqui a ideia de um músculo liso. Então, eu tenho um neurônio que está lá dentro da medula, ele sai, chega no gânglio, faz a sinapse, e o neurônio que está no gânglio é que vai para o músculo da víscera, para daí fazer a sua inervação. Isso, então, numa inervação visceral. Quando eu falo de uma inervação para a musculatura estriado-esquelética, que é uma inervação somática, né, do meu corpo, para eu conseguir movimentar o meu corpo, este neurônio que está aqui dentro, ele já sai e vai direto para o músculo. Ele não passa por um gânglio, né? Ele já vai inervar diretamente esse músculo. E aí tem algumas questões que explicam, né, o porquê dessas diferenças. Então, aqui o exemplo é numa imagem, né, dos gânglios sensitivos. Então, na verdade, aqui, tanto as fibras quanto o gânglio estão localizados aqui, né? Mas a gente consegue sentir uma região mais arredondada, mais compactazinha, que é a região do gânglio, que geralmente é onde a gente coloca o alfinetinho para a prova prática, por exemplo. O que tem aqui são esses corpos desses neurônios pseudonipolares, que estão trazendo informações sensitivas para dentro da medula espinal. E a mesma coisa acontece em alguns nervos cranianos. Então, de uma forma mais esquemática, é isso que vai ter lá dentro do gânglio sensitivo e ele está trazendo informações sensoriais. Por exemplo, na minha face, um que é muito característico é o gânglio do trigêmeo, que vai ter corpo de neurônio trazendo informações sensitivas da minha face, né, com informações de tato, de dor, de temperatura da minha face como um todo. Então, a mesma ideia. Quando a gente fala das terminações nervosas, então a gente falou que pode ser tanto sensitiva quanto motora. As terminações nervosas sensitivas, que são os receptores, o que elas fazem é transformar a linguagem daquele estímulo, um estímulo de luz, químico, por conta do olfato, da gustação, de dor, mecânico, independente. O que essas terminações nervosas fazem é transformar aquela linguagem do estímulo em linguagem que meu neurônio entende, que é mudança de potencial de membrana. E aí a gente vai chamar de potencial receptor. Se isso aqui disparar, atingir um limiar, isso vai disparar um potencial de ação e essa informação sensitiva então vai subir, ok? E aí a gente tem vários exemplos de receptores e da mesma forma, tudo na neuro a gente pode usar muito essa ideia de classificações. Eu posso falar de receptores que estão localizados externamente para captar estímulos externos, como tato, dor, temperatura, que são esteroceptores, como, por exemplo, os receptores lá na palma da mão. Eu posso falar de receptores que estão localizados nos músculos, nos tendões, para captar como que está o grau de estiramento do meu sistema musculoesquelético. Então, eu falo de proprioceptores. Eu posso falar de receptores que estão na parede das vísceras para captar mudanças, por exemplo, de pressão, né, o estiramento ali naquela víscera. Então, estou falando de vísceroreceptores. Então, essa é uma forma de classificação. Eu posso também classificar esses receptores, por exemplo, quanto ao tipo de estímulo. Se ele capta dor, é um nociceptor. Se ele capta a temperatura, é um termorreceptor. Se ele capta mudança mecânica, é um mecanoreceptor. Então, da mesma forma, né, eu posso usar classificações para falar da mesma estrutura ali, que é a ideia do receptor, a terminação nervosa sensitiva. Já quando eu agora estou pensando naquela informação chegando no meu órgão efetor, seja o músculo liso da bexiga, do intestino, seja o músculo estriado cardíaco do coração, seja uma glândula ou o músculo estriado esquelético, por exemplo, do braço, eu tenho agora aquela estrutura especializada que vai permitir que aquele potencial de ação seja passado para o meu órgão efetor. E aí, então, agora eu estou falando das terminações nervosas motoras, que podem, então, ser viscerais ou
no caso aqui da parte somática, a junção neuromuscular, né? E cada um aí liberando neurotransmissores específicos para permitir que ou a víscera, né, faça a sua função, ou o meu músculo exerça o seu papel ali de contração muscular, por exemplo, para eu chutar uma bola, tá? Bom, e aí quando eu falo agora de sistema nervoso central, mesma ideia, eu vou ter alguns integrantes nesse sistema nervoso central. Então, eu vou falar do encéfalo, que é tudo que está dentro do meu crânio, da minha caixa craniana, e a medula espinhal, que é o que está dentro da minha coluna vertebral. Esse encéfalo, ele é dividido a parte maior, né, que é o cérebro, o tronco encefálico e a estrutura que está lá atrás, que é o cerebelo, que inclusive significa pequeno cérebro. E a medula espinhal, então, está abaixo disso daqui na minha coluna vertebral. Cada vez mais, né, a gente tem escutado muito aí sobre a pesquisadora com o estudo, né, dos pacientes tendo recuperação de movimentos, que até então era algo que não era nem possível, né, pensar. Então, o encéfalo é todo esse conjunto de estruturas dentro do meu crânio. Então, tudo isso aqui é o cérebro, essa parte aqui é o tronco encefálico e aqui atrás é o cerebelo. A maior parte dos 12 pares de nervos cranianos vão se comunicar aqui com o tronco encefálico. E cada uma dessas regiões vão ter funções assim muito específicas, né? Então, a gente pode ficar aqui horas e horas e horas para falar de uma determinada, né? Só do cérebro, só do cerebelo e por aí vai. Então, falando um pouquinho assim, bem geral. Aqui eu fiz um corte sagital, né? Bem no meio da minha cabeça, e aí eu tô vendo a visão interna, medial desse encéfalo. Então, daqui para cima tudo é encéfalo e daqui para baixo é medula espinhal. E aí esse encéfalo, então, vai ser dividido aqui no cérebro, no tronco encefálico e no cerebelo. O cérebro, por sua vez, que é tudo isso daqui, ele pode ser dividido em diencéfalo e telencéfalo. Caracteristicamente, o telencéfalo é onde eu tenho esses giros, né, essas circunvoluções cerebrais, onde a gente tem aquele córtex, e aí eu botei, então, giros, circunvoluções cerebrais envolvidas com movimento, então eu vou ter córtex motor, giros, circunvoluções cerebrais que vão receber informações de visão, então eu vou ter o córtex visual, giros que vão receber informações de olfato, então eu vou ter o córtex olfatório, giros que estão envolvidos com funções emocionais, por exemplo, amígdala, ínsula, na parte anterior, núcleo accumbens. Então, eu tenho regiões, né, de substância cinzenta. A amígdala é um núcleo, o accumbens é um núcleo, a ínsula é um lobo com seu córtex, e aí os neurônios, então, vão processar uma série de funções emocionais aí nessas áreas. Então, a gente tem várias funções acontecendo aqui nesse telencéfalo. Quando eu venho para o diencéfalo, que é essa região, então, aqui mais medial, eu vou ter então a região do tálamo, a região do hipotálamo, a região lá atrás do epitálamo, onde está a glândula pineal, e uma outra região que eu não vou ver aqui, que é o subtálamo. Então, que chama muita atenção aqui, o tálamo e o hipotálamo. O tálamo, ele é uma estrutura em que tudo que tem que ir para o córtex, com exceção do olfato, passa pelo tálamo, e o tálamo que sai redistribuindo, ele já começa um processamento aí dessas informações sensoriais. Existem várias fibras que vêm do tronco encefálico e passam pelo tálamo para daí serem distribuídas para o córtex, que controlam minha vigília, que é o que a gente chama de sistema ativador reticular ascendente. Então, o tálamo tem várias funções. E o hipotálamo, que a gente pensar em controle da hipófise, que estaria aqui, controle de sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, o hipotálamo é o quartel-general, então, para o controle dessas funções viscerais,
e funções endócrinas. Então, ela é extremamente importante. Então, controle de ingestão de líquido, controle de temperatura corporal, controle de pressão osmótica. Então, para manter a homeostase do nosso organismo, o hipotálamo é o elemento chave do nosso sistema nervoso central para fazer isso. O tronco encefálico, por sua vez, ele é dividido aqui em mesencéfalo, ponte e bulbo. E aí eu tenho fibras subindo, fibras descendo, fibras indo para o cerebelo, saindo do cerebelo e passando por esse tronco. E vários núcleos. Imagina como se fosse. É, eu dou exemplo geralmente para os meninos em sala de aula, eu falo, gente, parece um biscoitinho cookies, em que toda a massa do biscoito é a substância branca do tronco cefálico, e os vários núcleos, as gotinhas de chocolate ali no biscoito, são os núcleos lá para dentro desse tronco encefálico. E aí a gente tem núcleo para um monte de coisa, né? A gente tem núcleo, todos os núcleos dos 10 pares de nervos cranianos que se comunicam com o tronco estão aqui para dentro. Então, por exemplo, se eu quero movimentar para fazer um movimento da minha face, o meu córtex motor vai mandar seu axônio, o neurônio aqui vai mandar seu axônio para o núcleo dentro do tronco cefálico, e o neurônio que está dentro desse núcleo é o que vai mandar seu axônio para o músculo da face. Então, tudo que eu estiver pensando em movimento, que eu tenho um controle voluntário aqui da minha cabeça, o cérebro vai conversar com alguma região do tronco e do tronco encefálico pelo nervo craniano, isso vai chegar naquela região para o movimento acontecer. Tudo que tiver de sensibilidade entrando, essa informação inicialmente ela vai chegar no núcleo ali dentro do tronco cefálico, para depois subir. Então, o tronco cefálico ele é extremamente rico, e aí não só para permitir todas essas funções desses pares de nervos cranianos, mas controle de funções vitais. Então, se eu pegar as partes mais inferiores da ponte e do bulbo, onde a gente tem centro respiratório, centro cardiovascular, e aí por isso que lesões aqui muitas vezes vão levar a óbito. Então, esse controle automático de funcionamento visceral, ele depende muito dessas regiões aqui mais inferiores do tronco cefálico. Então, é uma área muito nobre do meu sistema nervoso central. Já o cerebelo, ele está envolvido com várias funções motoras e cada vez mais a gente sabe que ele também está envolvido com funções não motoras. Ele ajuda o cérebro em processamento de linguagem, ele ajuda em relação a uma certa regulação de circuitos emocionais. Então, a gente cada vez mais sabe do papel do cerebelo em funções que não são só motoras. E aí, tanto que lesões nessas áreas podem levar ao que a gente chama de síndrome cognitiva afetiva cerebelar, que são alterações mais de cunho, mais de funções cognitivas mesmo. Mas, assim, um papel central que a gente sempre vê de cerebelo é aquele papel no controle do equilíbrio, da coordenação motora, do controle de tônus. Então, ele é muito importante para que essas funções motoras sejam, né, muito adequadas. Então, aqui só para a gente ir finalizando e mostrando que à medida que a gente vai seguindo, né, esse encéfalo, a gente vai vendo essa distribuição bem característica de substância cinzenta e substância branca ao longo, né? Então, se eu pegar aqui regiões mais anteriores, então aqui a ideia é fazendo cortes de frente para trás. Então, aqui eu estou começando o corte aqui embaixo, é bem mais na frente, aqui já é lá no finalzinho do meu encéfalo. Então, à medida que eu vou seguindo, né, eu vou vendo núcleos, vou vendo ventrículos, que são as cavidades onde tem líquor. Aí eu começo a ver, inclusive, regiões do tronco encefálico, aí já começa a pegar cerebelo, e vou chegando lá na parte final do meu cérebro, propriamente dita, a parte final aqui, que seria o lobo occipital. Então, a gente vai vendo nessa distribuição dessa substância branca e cinzenta, e aí essas estruturas vão aparecendo, né, dependendo do nível e do corte que a gente estiver vendo. Tanto nessa ideia aqui coronal, quanto se eu estiver pensando nessa ideia transversal. Então, aqui no topo do meu cérebro, e aí, à medida que eu vou descendo, né, eu vou vendo estruturas
muito específicas em determinados cortes aí do meu encéfalo. Então, o telencéfalo, o diencéfalo eu já tinha comentado, toda essa parte que dá, né, a ideia ali da copa da árvore, a parte maior aí do meu cérebro, do meu encéfalo, é o cérebro, que então é dividido no telencéfalo, que são esses giros, e o diencéfalo, que é essa região mais interna aqui, que aí a gente já tinha comentado. Dependendo da visão, né? Eu vou falar de uma vista superior, inferior, medial, lateral, e aí as cores aqui me mostram exatamente quais são os lobos cerebrais. Então, o lobo ele é dividido em 5 lobos: o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo temporal, que eu vejo bem aqui nessa vista lateral, e o lobo occipital. E cada um com algumas funções mais específicas. Se eu pensar no lobo frontal, a região do córtex pré-frontal, que é a parte mais da frente, está envolvida com várias funções superiores: planejamento futuro, sequenciamento cognitivo das minhas tarefas do dia a dia, regulação de comportamento, tomada de decisão. Se eu começo a vir mais para trás no lobo frontal, é planejamento e execução de movimentos. O meu lobo parietal já é a área onde eu vou sentir o meu corpo. Então, toda a sensibilidade, tato, dor, temperatura, pressão, vibração do meu corpo e da minha face, que é o que a gente chama de somestesia, se dá aqui. O meu lobo occipital é o lobo responsável pela nossa visão. E o lobo temporal é o lobo responsável pelo olfato, pela audição. Lá para dentro eu tenho um uncus, que é responsável pela memória de longo prazo. Então, embora eu tenha o tempo todo conexão dentro do mesmo hemisfério, e entre os hemisférios e o cérebro ele trabalha de uma forma integrada, tanto que é mito, né, falar que o cérebro direito é isso, o cérebro esquerdo é assim, e aí eles trabalham separados. Não, né? Esse é um mito. Então, na verdade, eles trabalham de forma integrada o tempo todo. Mas eu tenho uma certa especificidade de algumas funções em determinados lobos cerebrais. Lá no meio desse cérebro, bem na base dele, eu tenho algumas regiões dos núcleos, que a gente chama de núcleos da base, que são extremamente importantes, não só para comportamento motor, mas também para comportamento cognitivo. O diencéfalo, né? Eu já tinha comentado aí das duas principais regiões, assim, o tálamo e a região do hipotálamo, com suas principais, algumas funções mais gerais. O tronco encefálico agora, né, vendo de um jeito mais detalhado aqui, a parte de cima, que é o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, tanto numa vista anterior quanto numa vista posterior, região do mesencéfalo, da ponte e do bulbo, e aí cada uma dessas regiões tem algumas coisas muito específicas, né, e importantes, são exemplos. Se eu pegar aqui na face anterior do bulbo, eu tenho as pirâmides, que é por onde todas as fibras que estão vindo do cérebro para a medula passam, para daí o meu cérebro controlar os neurônios da medula, para eu conseguir fazer os movimentos voluntários. Então, são as fibras do que a gente chama de trato córtico espinhal. Se eu pegar aqui na região posterior, essa parte mais escura, é o locus cerúleus, é onde tem neurônios noradrenérgicos, que estão envolvidos com regulação de atenção, de vigília, inclusive de controle de várias áreas envolvidas aí com funções cognitivas, né, do meu córtex cerebral. Então, a gente tem coisas muito específicas ao longo, né, do tronco encefálico, e aí aqui é a mesma ideia, vários cortes à medida que a gente vai descendo. Então, com um corte mais superior passando no mesencéfalo, eu vejo aqui nitidamente a substância negra, que eu já tinha comentado, e à medida que a gente vai descendo, a gente vai vendo, né, cada vez mais as estruturas mais inferiores, e a gente vê o quanto que essas coisas vão mudando. E aí, se a gente for parar, né, a gente pode ficar muito tempo aqui para descrever cada uma dessas estruturas que estão aqui dentro, né, e o papel delas, ok? Então, só chamando a atenção que algumas coisas, por exemplo, a substância negra, que eu já tinha comentado, esses núcleos aqui são núcleos pontinos que
recebem conversas do córtex motor e mandam para o cerebelo, por exemplo. As pirâmides que a gente viu lá naquela face ventral, aqui eu estou vendo, né, internamente, por onde passam as fibras do trato córtico espinhal, então a gente vê que é bem a coloração mais branca, né, porque é fibra. Então a gente consegue ver várias coisas. E aí eu não sei se vocês viram que ao longo do tronco eu tenho vários pontinhos, algumas regiões mais escuras. E algumas dessas regiões mais escuras são os núcleos dos nervos cranianos. Então, cada uma dessas bolinhas aqui coloridas é um núcleo de um dos nervos cranianos, ou porque estão recebendo as fibras sensitivas, por exemplo, de gustação, de audição, de sensibilidade da face, ou são núcleos motores que vão mandar seus axônios, por exemplo, para os movimentos acontecerem, o movimento da língua, da mímica, da mastigação, ok? Então, a gente tem muitos núcleos ali dentro daquele tronco encefálico. O cerebelo, que eu já havia comentado, algumas das suas funções, que é o que a gente fala, né, que é um pequeno cérebro, e aí é tão interessante, a circuitaria do cerebelo é tão complexa, ele é bem menor do que o cérebro, mas ele tem praticamente 50% dos 86 bilhões de neurônios que formam esse sistema nervoso central. Para vocês terem uma ideia, a complexidade que é a circuitaria desse cerebelo. E ele o tempo todo recebe ou manda fibras, né, para várias regiões. Então, aqui é um exemplo de estruturas que vão justamente permitir essa comunicação do cerebelo com outras regiões do meu sistema nervoso central. Então, aqui, por exemplo, é o que a gente chama de pedúnculo cerebelar. Esse é o superior, esse é o médio, e aqui mais embaixo o inferior, então permitindo o cerebelo, né, tanto mandar quanto receber informações de várias regiões do sistema nervoso. E a gente vê então aquela ideia, né, da disposição das substâncias cinzenta e branca muito parecidas, tanto do cérebro quanto do cerebelo. Na medula, a gente comentou, né, que essa disposição é inversa, assim como no tronco encefálico. Então, aqui é uma ilustração bem esquemática dos vários, né, de alguns dos segmentos da medula espinhal. E aí a gente fala os nomes desses segmentos da mesma ideia, seguindo a ideia das vértebras. Então, tem os segmentos cervicais, torácicos, lombares, sacrais. E aí, a substância cinzenta a gente divide em cornos ou colunas e a substância branca a gente divide em funículos. Então, por esses funículos estão passando, subindo ou descendo fibras que vão formar os tratos. E dentro da substância cinzenta tem corpos de neurônios que vão ou receber informações que estão vindo dos nervos, ou que tem neurônios que vão mandar informações para os nervos e que, inclusive, vão receber ou mandar informações para cima do cérebro. Então, tem toda uma organização, né, desses neurônios aí dentro da medula espinhal. Então, ela é revestida, assim como o encéfalo, né, por meninges. Aqui é uma bem esquemático para mostrar exatamente que esses tratos eles vão passar exatamente nos funículos, na substância branca. Então, quando eu falo, por exemplo, trato córtico espinhal, trato, eu vou pensar na ideia de axônios lá dentro do sistema nervoso central. Córtico espinhal é de onde está indo para onde está indo. Então, ele está vindo do córtex para a medula espinhal. Se eu vir e falo trato espinotalâmico, ele está indo da medula espinhal para o tálamo. Então, o nome do trato geralmente leva isso em consideração. A primeira palavrinha de onde está partindo e a segunda palavra é para onde está indo. E às vezes ainda tem a posição. Então, se eu vir e falo trato córtico espinhal lateral, são fibras do córtex cerebral para a medula espinhal, descendo pelo funículo lateral da medula. Então, geralmente são, né, essa ideia que a gente leva em consideração quando a gente vai falar dos nomes dos tratos. Então, a gente tem vários tratos ascendentes, né, para levar informações aí de esteroceptores, de proprioceptores, para essas informações chegarem ou no cerebelo, para permitir a coordenação dos nossos movimentos,
ou um cérebro para a gente sentir, né, o nosso corpo aí do pescoço para baixo. Assim como a gente tem vários tratos que descem por essa medula para o movimento voluntário acontecer, ok? Não vou entrar aqui, são só imagens mostrando exatamente, né, toda essa comunicação. Um papel muito importante dessa medula é justamente essa condução. Ela funciona como uma via aí de condução de informações, tanto que vão subir com informações sensitivas ou que vão descer com informações motoras. Tá? Então, aqui a mesma ideia, só que pegando aqui tratos motores que vão passando aí ao longo dessa medula. De uma forma muito resumida, quando eu penso em movimento voluntário, essa informação tem que vir do córtex para a medula, mas eu tenho vários tratos que descem do tronco encefálico para a medula que estão envolvidos com controle, por exemplo, de respostas, para controle de equilíbrio, controle de postura, movimentos de orientação da cabeça. Então, a gente tem vários tratos motores que descem e que vêm de áreas mais inferiores do tronco encefálico, tá? Então, aqui bem nítido o trajeto, né, de uma fibra aí daquele trato córtico espinhal. A informação está vindo do córtex, desce esse axônio, chega na medula, ele faz sinapse, e o neurônio que está na medula que vai sair pelo nervo para chegar na musculatura estriada esquelética para daí a gente fazer o movimento. E aí, por isso, o nome de trato córtico espinhal. E aí, para a gente fechar, uma outra classificação muito importante é a ideia da classificação funcional, que é quando eu falo de sistema nervoso somático e sistema nervoso visceral. Então, tudo que eu pensar que me permite interagir com o meio externo, seja para sentir ou para responder a esse meio, é o somático. E tudo que permite manter a homeostase do nosso organismo, e para manter essa homeostase, o meu sistema nervoso central precisa receber informações de como estão as vísceras e precisa controlar essas vísceras. Isso é o meu sistema nervoso visceral. Então, é por isso que tanto no somático quanto no visceral, eu falo de um componente aferente e um componente eferente. Então, lembrando que o componente aferente é aquele que entra, que está trazendo informações sensitivas, e o componente eferente é o que sai, que é o que está levando informações motoras. Então, se eu pensar no somático, se eu pego um celular e estou sentindo, isso é o componente aferente somático que vai me permitir sentir isso. E o retorno para eu conseguir fazer os movimentos, por exemplo, de digitar a tecla, isso é um componente eferente do somático. Então, está me permitindo interagir e responder esse meio externo. Já se eu pensar, por exemplo, a bexiga está enchendo, e aí os receptores que estão ali dentro estão captando as informações de pressão daquela urina dentro da bexiga. Meu sistema nervoso central está recebendo essas informações. Esse é o componente aferente visceral. Vai chegar um momento que eu vou ter uma resposta reflexa de micção. Esse é o componente eferente visceral. E é este componente eferente visceral que é o que a gente chama de sistema nervoso autônomo, que é aquele dividido em simpático e parasimpático. E que muitas vezes, né, a gente acaba falando que o simpático está mais envolvido ali com respostas mais de situações, né, de respostas em situações de ameaças, de estresse, de luta e fuga, enquanto que o parasimpático é uma coisa mais de levar o meu corpo, né, mais para o repouso. É um pouco mais detalhado do que isso, mas essa é a ideia geral. Então, aqui nessa figura, mostra um pouquinho, né, desses componentes aferentes e eferentes. Então, aqui numa parte, do lado de cá, uma parte somática, então informações sensitivas subindo, informações motoras descendo, para interagir com o meio externo e permitir que eu faça movimentos com o meu corpo. E do lado de cá, a parte visceral, informações sensitivas indo dessas vísceras e informações motoras chegando nessas vísceras para eu ter o controle, né, e manter toda a homeostase do nosso organismo. E aí, como eu falei, é essa parte eferente que a gente divide aí em simpático e parasimpático. E aí tem toda uma diferença nesse sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, de onde que eles partem, localização dos neurônios
pré e pós-ganglionares, localização dos gânglios, o tipo de neurotransmissor que vai fazer seu efeito, majoritariamente o simpático, né, faz o seu efeito ali pela noradrenalina, enquanto que o parasimpático é via acetilcolina, e aí isso, inclusive, vai ter toda uma importância quando a gente pensa na ação de muitos medicamentos, né? Que seja por ação mesmo do medicamento, ou seja por um efeito, né, colateral daquele medicamento, justamente por atuar nessas sinapses aí do meu sistema nervoso autônomo.